Bom, gente, boa noite para todo mundo. É como eu sempre, quando eu venho aqui, eu gosto de dizer, a minha alegria de estar aqui nessa casa transcende e é diferente de todo lugar que eu vou fazer palestras nesse mundão de meu Deus, exatamente por conta dessa vinculação espiritual com a minha bisavó Teresa. Ela disse que lá do plano espiritual, eu digo assim, aqui do plano espiritual, ela deve estar aqui, né? Ela e tantos trabalhadores e trabalhadoras dessa casa que estão aqui conosco hoje. E vir para falar na cidade que eu nasci, com tantos amigos, tantas amigas, numa casa espírita que hoje eu fiquei sabendo que tem 101 anos. 101 anos. Eu achei que tinha 83 pela foto que eu tinha. Não, 101 anos. É uma história centenária. Poucas instituições nesse nosso Brasil, não é só do mundo, mantêm o mesmo foco, o mesmo propósito, que é o único, de levar a doutrina espírita através do amor ao próximo. Então eu quero mais uma vez agradecer aqui ao Centro Espírita Antônio de Pádua pelo convite de participar mais este ano do Mês Espírita de Eldorado. Vocês sabem que vocês podem contar comigo sempre em todas essas empreitadas. E na noite de hoje, eu trouxe para a gente conversar um pouco, para a gente falar sobre reencontros de almas. Eu quero começar dizendo o seguinte, que a gente só percebe que pisou em espinhos quando as pessoas amadas na nossa vida, tão importantes, não estão mais no nosso caminho. Pessoas que estão no nosso caminho e que nós nem sempre conseguimos a sua presença valorizar. E quando a ausência delas se faz presente, esse vazio da falta nos causa dor. Uma dor que vai muito, muito além da ausência física. É um doer diferente. Dói na alma. Porque nós não conseguimos mais tocar o ser amado no nosso presente. Um tocar tantas vezes se fez no abraçar, no afagar, no acarinhar, no beijar. E agora, para que a gente possa sentir novamente esse toque em nossas almas, a fé em nosso coração precisa estar cheia de amor e muita vibração. E quando eu estava lendo e preparando esse nosso tema, eu me recordei de uma amiga minha, há algum tempo atrás, que me questionou e me perguntou, porque algumas vezes ela dizia que parecia que às vezes ela encontra pessoas que vai assim, nossa, parece que conheço essa pessoa de algum lugar e eu nunca encontrei com essa pessoa, ela nunca esteve na minha vida. Vocês já tiveram essa impressão? De vez em quando você olha para alguém e fala assim, nossa, parece que eu conheço essa pessoa, mas de onde? E às vezes a gente não lembra mesmo, né? Mas muitas vezes é porque estamos nos reencontrando nesse momento. E eu sempre gosto, nas minhas palestras, de buscar as nossas referências nos livros da doutrina espírita. Então, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que diz assim, com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus, ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam. Um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Certa vez eu me lembro que eu li um professor dizendo que de todas as perguntas que ele tinha ouvido na vida de professor dos alunos, a mais profunda que foi feita para ele foi da sua filhinha de 6 anos. Ele conta que ele foi dar um beijo nela de boa noite
E quando ele beijou, ela segurou ele pela mão e falou assim: papai, quando você morrer, você vai sentir saudades de mim? E eu trago essa pergunta para as nossas vidas. Para que a gente pense um pouquinho naquelas pessoas que já estiveram na nossa jornada, ali, junto de nós, e hoje estão no plano espiritual. Será que elas sentem saudades de nós? Será que essa pessoa que nesse momento toca o seu coração, lá no plano espiritual, sente saudade de você? Para cada um pensar aí para você mesmo. E quantas são as pessoas que você traz no seu pensamento nesse momento, que você gostaria que sentisse saudade de você, como você sente saudade dela? Quantas pessoas você colocaria em duas mãos, uma mão só? Não importa. Ela precisa estar aqui, ó, no seu coração. Porque a saudade, minhas amigas e meus amigos, ela só nasce e permanece ativa entre espíritos que criaram elos de amor entre eles. Elos de amor que tem diversos, pode ser uma amizade, aqueles amigos, amigas que a gente tem que, quando partem, parece que uma parte da gente se foi. Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um avô, uma avó. E esses laços de amor, eles só são possíveis de serem construídos, existirem, quando nós convivemos com as pessoas. Não se cria laços de amor sem nunca ter convivido com alguém. Mas o importante, e que eu quero trazer, é que nós precisamos olhar para essas nossas convivências com muito mais atenção, com muito mais cuidado, porque nós jamais sabemos o quanto tempo essa convivência, essa oportunidade de amar vai estar em nosso dia a dia. E essa separação física nos pega no caminho da vida sem qualquer aviso prévio. Ela chega, se intromete em nossas vidas, leva essas pessoas tão preciosas para nós e nos deixa abatidos, assustados, inseguros e com uma enorme interrogação que parece nos tirar o chão que pisamos a cada dia que começa. E para superarmos essas fases de tristeza, de dor, é importantíssimo que a chama da fé se mantenha acesa. Mas eu quero tocar num ponto que eu acho muito importante. Cada pessoa tem seu tempo de viver essa fase do luto. Não existe receita. É uma semana, é um mês, são 6 meses, é um ano. Cada ser tem o seu tempo próprio. Que cada um teve as convivências e os laços diferentes. Mais intensos, menos intensos. Então, jamais julgue alguém quando disser para você assim: nossa, meu pai, ou minha mãe, o meu ente querido, desencarnou tem 2 anos, mas eu sinto uma saudade de vez em quando eu choro. Não julgue. Essa pessoa está vivendo o seu momento, o seu tempo, para que a dor, o sofrimento se transforme em saudades somente. E por que eu gosto de pegar nesse ponto da fé? Porque a fé é o único sentimento que não deixa
a esperança se acabar. Porque quando acontecem essas separações, você tem um questionamento, começamos a questionar muitas coisas, e alguns questionam, inclusive, a Deus. Por que com essa pessoa? Por que a minha família? Por que comigo? E esses questionamentos são absolutamente normais. Você ter esses questionamentos nesses momentos de dor e sofrimento não implica em dizer que você não tem mais amor a Deus. É um momento difícil, mas que todos vamos passar. E nosso querido amigo Chico Xavier dizia que uma saudade vai muito além. O Chico mesmo dizia que a saudade é uma dor que machuca dos dois lados. Quem está aqui, quem já está no plano espiritual. E aí a importância de nós mantermos acesa a chama da fé. Porque nós podemos muito fazer por esse nosso ente que está no plano espiritual. Até mesmo ajudando a aliviar essa dor da saudade. Sendo transformado no nosso sentimento. Buscando trazer no pensamento, cada vez que pensarmos nesse nosso sentimento, bons pensamentos, pedir luz para ele. Pedir esclarecimento. Assim como pedir para Deus e não para ele ou para ela, que nos ilumine, que nos acolha, que nos conforte. Então, aquela pergunta da menina lá, do professor, do pai dela, vai muito além de uma ingenuidade infantil, né? Porque sim, ela nos provoca a pensarmos como é que eu posso ajudar o meu ente querido no plano espiritual. Afinal, será que a gente pode fazer alguma coisa por quem está no plano espiritual? E aí é importante entender alguns conceitos que a doutrina nos traz, né? O espírito, quando desencarna, pode estar em diversas situações. Mas todos eles, e nós também, eu sempre gosto de colocar nesse ponto, as pessoas se assustam, acreditem, nós vamos desencarnar também, tá, gente? Não sei se alguém aqui estava esperando 500 anos viver, mas não vai dar. Um dia, a gente já fez isso antes. Estamos aqui de novo. E cá entre nós, se estamos aqui de novo, é porque deixamos algumas coisas não tão certinhas aí para trás. Mas vamos ver, vamos pensar o seguinte: onde estão esses nossos entes queridos desencarnados? E onde estaremos nós quando estivermos nessa situação? Eles estão e nós estaremos onde a nossa mente, a nossa consciência nos colocar. Onde nós mais sintonizamos no nosso dia a dia os nossos pensamentos. Eu gosto de contar que certa vez eu estava fazendo uma palestra com um grupo de jovens e a gente abria, né, as perguntas. Acho que eu tinha uns 14 anos, ele falou assim: eu queria saber aonde é que eu vou estar se eu morrer hoje. Eu falei: vou te dar um teste. Você faz isso aí? Ele falou assim: faço. Quando você voltar para sua casa, você vai no seu quarto, fecha a janela, fecha a porta, apaga a luz, tudo isso e fecha os olhos. O pensamento que é na sua cabeça, provavelmente é que você vai estar. Ele comigo assim: acho que eu vou tudo isso mais. Mas os pensamentos passam da cabeça dele. Então, meus amigos, os nossos sentidos estão em locais mentais, onde os pensamentos, os sentimentos, todos que se criaram durante essa jornada, somos eu. E aqui eu digo que nós podemos ajudá-los, levá-los muito, colocando nas nossas orações esses pedidos a Deus, para que leve para Ele luz, entendimento, para que eles compreendam para onde Ele pedir ajuda em algumas situações. Essa é a ajuda que a gente pode fazer. Se eu ficar pedindo ou cobrando desses nossos queridos, cobrando até pela falta física, essa vibração não é boa. Essa vibração não ajuda o esclarecimento e a harmonia espiritual.
A partir dessa situação, que nós chatos conversamos, todos vamos desencarnar em algum momento, desses encontros que nós já tivemos, estamos tendo ainda aqui nessa jornada de encarnados, é que vão nascer as oportunidades de nós nos reencontrarmos com esses espíritos. Ou no plano espiritual, ou em futuras encarnações. Eu acho que a gente, saudade é uma coisa presente. E é importante que cada vez ela seja muito mais um sentimento de amor do que de dor. Mas, como é que a gente vai fazer? Deus sempre tem para cada um de nós o melhor para cada ser. Uma resposta para uma pergunta que nós fazemos sempre. Será que se eu desencarnar eu vou encontrar de cara com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, sei lá com quem? Porque quando a gente assiste alguns filmes aí, algumas séries, percebam que sempre eles já se encontram com alguém conhecido, né? Seria maravilhoso que isso acontecesse. E ele perguntou, então, a alma, ao deixar o corpo, logo após a morte, vê imediatamente parentes e amigos que perderam no mundo dos espíritos? E a resposta é o seguinte: imediatamente não é bem a palavra. Como já dissemos, ela precisa de algum tempo para reconhecer seu estado atual e se desprender da matéria. Ou seja, pode ser que a gente desencarne e mais rapidamente consiga compreender a situação que nós estamos e talvez um momento nosso ainda esteja num processo de dificultoso de compreender a situação dele. Não estou dizendo que a gente não vai se reencontrar, mas é muito realista pensarmos que esse reencontro no plano espiritual pode depender muito mais dos queridos que já desencarnaram. Mas como, Vicente? Lembre-se de uma coisa. Os reencontros no plano espiritual sempre vêm de um nível espiritual superior para um nível inferior. Eu sempre gosto de trazer o exemplo do André Luiz. Lembra do André Luiz? Ele não conseguiu ir até a mãe dele. Foi a mãe dele que veio até ele. Então, se eu quero reencontrar os meus entes queridos quando desencarnar, o que eu preciso fazer? Fazer o bem. Quanto melhor for a minha jornada, e aqui na jornada não importa o tempo, não importa a idade que você tem, fazer o bem não tem idade, quanto mais nós aproveitarmos nossas oportunidades de praticar o bem, mais nós estamos criando a oportunidade também desse reencontro por iniciativa nossa. Então, é importante entender o seguinte, que se a nossa convivência gerou e criou esses elos de amor, e esses elos de amor se manifestam nessa saudade, tem uma frase que diz que saudade é o amor que fica. Então, é isso que nos liga nesse elo de amor. Em qualquer faixa espiritual, minhas amigas e meus amigos, em qualquer faixa espiritual que esse espírito estiver, ele vai receber a sua vibração de amor. Mesmo que aquele seu ente querido já esteja numa faixa espiritual mais elevada, chega até ele a sua vibração boa, a sua vibração do amor. E chega até ele como uma energia leve, suave, que ele recebe e sabe de quem veio, e sabe por que veio.
assim como outras tantas energias chegam até eles. E não é uma energia, essa saudade, quando a saudade é recheada de lembranças, de memórias, de boas memórias, de boas lembranças, chega até eles não com um sentimento de tristeza, mas uma saudade mesmo do amor quando estávamos juntos. E os Espíritos nos esclarecem ainda no Livro dos Espíritos que esses reencontros podem acontecer enquanto estamos encarnados ainda. Nós podemos nos reencontrar com os nossos entes queridos, já desencarnados, ainda encarnados. O que o Livro dos Médiuns nos traz é que nos nossos sonhos, quando nós dormimos, o nosso espírito ele parcialmente se desprende do corpo físico e faz a sua viagem astral. Então, só cá entre nós, seu espírito não dorme nunca. Seu corpo descansa, mas o espírito sempre está. E é nesses sonhos que algumas vezes nós nos reencontramos com esses entes queridos. E o conselho que eu vou dar aqui é uma coisa que eu já ouvi de algumas pessoas assim. Acordam assim, meu Deus do céu, que medo. Falei, medo do quê? Sonhei com a minha tia que morreu. Mas você está com medo por quê? Não era sua tia? Você não gostava dela? Não, era uma pessoa super querida, sempre me ajudou. Por que você está com medo? Ah, não, mas já morreu. Então, você também vai, uma hora, aguenta. O que acontece muitas vezes é que nós acordamos, não relembramos. Às vezes relembramos que sonhamos com a pessoa, mas não relembramos o que é que nós conversamos. Será que nós conversamos? Sim, nós conversamos. Não existe nenhum encontro espiritual que não tenha um motivo, um objetivo. Não é um encontro assim, opa, vamos sair para a balada? Não. Para você se encontrar com o seu ente querido, estando encarnado, encarnada, tem um motivo para isso. E aí alguém pode perguntar, mas Vicente, será que eu posso pedir por isso? Pode. Mas não é só pedir. Você precisa fazer por isso. Não adianta você achar que você vai ter uma noite de sonhos suaves, leves, harmoniosos, encontros espirituais, se antes de dormir você sentou e assistiu aquela série, sabe, que você matando todo mundo, aquelas coisas de violência, ou aquele noticiário pesado, a sua mente, o seu pensamento, mesmo você, o corpo físico dormindo, você vai estar conectado com aquela vibração. Então, nós precisamos buscar, antes de dormir, dar uma acalmada, fazer uma oração, pedir a Deus que, se for possível, que se for por bem, que se for por amor, você gostaria de se reencontrar. Ou então, certa vez eu conversando com uma pessoa muito próxima a mim, eu falei que todas as vezes quando eu vou dormir, eu faço a minha oração e peço a Deus assim, Pai, se precisar da minha ajuda em algum trabalho espiritual durante a noite, estou à disposição. Achando que a mensagem chega, né? Aí eu estava falando para essa pessoa falou para mim assim, você tá maluco. E dormindo, eu vou me juntar a um bando de espírito para ir ajudar alguém que está, um outro espírito que está todo enrolado? É esse o objetivo. Não. Eu quero dormir. E tudo bem, entendeu? E tudo bem. Ou seja, nós precisamos estar preparados para esses encontros. Mas esse encontro não é para a gente, opa, vamos matar a saudade, vamos sentar bater um papo. Não, tem um motivo sempre. Porque esse nosso ente querido, ele já está se preparando para a continuidade da jornada espiritual dele. Nós conhecemos e convivemos durante um período encarnado, alguns anos. Mas eu não sei o que esse meu ente querido viveu na encarnação passada e o que ele precisa viver na encarnação futura. É por isso que a nossa convivência aqui
é importante. Então, esses reencontros de almas, eles têm sempre que ter um motivo, um propósito. Não pode ser considerado algo assim. Mas eu quero trazer uma outra visão também sobre isso. E isso me remete àquilo que a minha amiga falou. Será que nós podemos ter reencontros de alma encarnados? As duas pessoas? E aí? Sabe aquela pessoa que fala assim, eu conheço essa pessoa de algum lugar, mas não sei de onde. Sabe alguém que de repente surge na sua vida que você nunca viu antes? Às vezes, vocês se encontram para levar uma vida junto e um nasceu a 600 quilômetros, 1000 quilômetros um do outro e não sabe por que se reencontraram ou se encontraram para uma jornada. Por que esses reencontros são possíveis? O que acontece nas nossas vidas, e acontece na vida de cada um, são fatos, acontecimentos muito diferentes. As nossas reações, as nossas ações são muito diferentes em cada situação. E aí você pode pensar, puxa vida, mas será que se eu lembrasse do que eu fiz na vida passada, não facilitaria o meu reencontro com essa alma que já conviveu comigo? Não. Porque vai saber o que foi que nós fizemos na encarnação passada. O esquecimento, quando reencarnamos, tem um propósito. Nem sempre as nossas atitudes foram as melhores. E rememorar isso de uma maneira clara pode nos causar um trauma tão grande que eu não consigo mais conviver com ninguém e aí não vou aprender a amar mais ninguém. Mas duas almas que desenvolveram laços de amor em encarnações anteriores, os nossos estudos espíritas, a doutrina nos diz que é muito, muito provável que a gente se encontre novamente em algum momento. Encarnados os dois. E talvez esse reencontro de almas não seja para vivermos novamente um amor que vivemos lá. Nós vamos viver amor, mas pode ser irmãos, pai e filho, parceiros de jornada. Em cada encarnação, nós podemos, e sempre, com certeza, vamos desempenhar papéis, personagens diferentes, necessários para essa nossa jornada. Então, quando e talvez você tenha algumas pessoas na sua vida, sabe aquela pessoa, quando você encontra com ela, você tem uma sensação boa, sabe? Você conversa, você fica ali conversando, e quando você sai, parece que você sai energizado, sai bem. Muito provavelmente vocês se conhecem sim. Mas o contrário também é verdadeiro. Sabe aqueles encontros que quando você assim, meu Deus, cada vez que eu encontro com essa pessoa eu saio... Então, talvez você já tenha se encontrado também. É importante a gente ter isso muito claro. Que os nossos reencontros de almas, que bom que fosse só para celebrarmos encontros de amor. Mas muitas vezes é para celebrarmos a oportunidade de acertarmos algumas dores. E quando a gente se reencontra com uma alma que a gente já tem uma história anterior de amizade, de convivência, de família, esse sentimento bom, ele surge suave. Ele surge duradouro, mesmo que às vezes devagar. Sabe aquelas pessoas que às vezes você fica anos
sem ver. E quando se reencontra, parece que foi ontem que você estava conversando com ela. Às vezes faz meses. Hoje em dia ainda a gente até troca mensagens, né? Mas há muito pouco tempo atrás você não via essas pessoas, você não encontrava com essas pessoas. Aqui eu quero colocar uma opinião minha. O WhatsApp não cria elo de amor, tá, gente? Então não acho que você vai ficar trocando mensagem com alguém e você está criando um elo de amor. A criação de elos e laços de amor precisam de convivência. Convivência. Porque, como eu sempre digo, só quem vive com a gente sabe como a gente é. E gosta da gente, apesar de saber como a gente é. E aí se encontram as amizades, os amores, as famílias. E alguém pode estar pensando assim: ah, Vicente, você não conhece a minha família. Né? Alguém pode estar trazendo na cabeça aí: eu tenho um cunhado, eu tenho uma cunhada, que a gente vai se estranhando, mas essas pessoas estão na nossa convivência porque nós precisamos delas e elas precisam de nós. Então, eu gosto muito de tocar nesse ponto, que assim, reencontro de almas não significa necessariamente que nós vamos viver aquele amor romântico. Sabe, aquela história de amor novamente. Talvez sim, se for necessário. Porque quando a gente pensa em amor, a gente só pensa nesse encontro de amor romântico. Mas amor, mãe e filho, é um amor incondicional. E aquele encontro acontece porque precisou acontecer. Porque eles vão criar ainda mais elos, laços de amor que vão pela vida. E esses reencontros de amor, quando acontecem, eles são muito fortes, muito intensos. E esse amor, essa pessoa, está na nossa vida, acreditem, para facilitar a nossa evolução espiritual, por mais difícil que ela seja. Porque nós nunca nos consideramos pessoas difíceis, né? A gente sempre acha que o outro é o difícil. Eu sempre gosto de alertar muito para as pessoas o seguinte: você está nessa família porque você precisa dessa família. E essa família precisa de você. Só sempre o alerta que eu falo: cuidado para você não achar que você é o espírito superior de luz que veio para salvar aquele monte de gente. Não pode ser que não, tá? Pode ser que tenha que vir aquele monte de gente para tentar ver se você não erra tudo de novo. Mas sem dúvida, quando a gente fala em família, a gente fala que a convivência é mais intensa, que o amor se faz mais e mais necessário. Então, eu vou trazer para a gente aqui quais os motivos de nós termos esses reencontros de almas aqui encarnados, os dois. Pode ser para aprendizado e evolução nosso, meu e da outra pessoa. Porque nessa convivência, nessas diferenças, nós vamos aprender a amar. Vamos aprender a ser mais tolerantes. Porque o que mais dificulta o amor é a intolerância. A intolerância é porque o outro pensa diferente do que eu, porque o outro tem uma orientação sexual diferente, porque o outro tem uma família diferente e eu não aceito isso e crio distância. Então, a convivência é para o nosso aprendizado sempre. Pode ser que esse reencontro de almas aconteça para que a gente acerte alguns débitos, sabe aquelas continhas que nós deixamos em outras encarnações? Porque a gente acha que a gente só tem dívida desta encarnação, né? A gente conhece muito bem isso, a gente olha no cartão de crédito, olha na conta do banco, e olha nos boletos, e olha a coisa para pagar. Então,
Não estou falando dessas. Estou falando das espirituais. Mas nós podemos ter reencontros de almas também para auxílio mútuo. Porque eu preciso do outro e ele precisa de mim para evoluir nessa encarnação. E esse fato a gente combinou antes de reencarnar. Só que a gente vem para cá, o livre-arbítrio está aí, a gente faz as nossas escolhas, nem sempre muito, né, e vai se afastando um dos outros. Algumas situações de reencontro de almas, que você reencontrou com alguém, é que ou você ou a pessoa tem uma missão específica em relação àquele reencontro de alma. Uma missão. Às vezes eu não gosto muito de falar missão, porque a gente fala missão, nossa, né, eu tenho uma missão. Não, é tarefa. Missão tinha o Chico Xavier, né, o Divaldo, nós temos tarefas para cumprir, né? E somente através do reencontro de almas a gente vai poder cumprir essa tarefa. Mas fundamentalmente, esses nossos reencontros de almas aqui encarnados é para que os nossos laços de amor, nossos laços afetivos se fortaleçam ainda mais. Nós já tivemos encontros de almas lá, criamos laços de amor e nos reencontramos para formar laços ainda mais fortes e resistentes, talvez pelas tempestades que tenhamos que passar os dois. E para encerrar essa nossa conversa, eu vou trazer um pequeno trecho de um texto de Carlos Drummond de Andrade, do poeta Carlos Drummond de Andrade, que fala do fácil e do difícil, das oportunidades que o amor permite para que a gente conviva. Porque só convivendo a gente vai sentir saudades. O poeta diz o seguinte, e aí eu queria que você pensasse, sabe naquele ente querido lá do começo, que está sentindo saudade de você lá no plano espiritual? Pensa nessa pessoa, nessas frases do Carlos Drummond de Andrade. Falar é completamente fácil quando se tem palavras em mente que expressem a sua opinião. Difícil é expressar por gestos e atitudes o que realmente queremos dizer, o quanto queremos dizer antes que a pessoa se vá. Fácil é julgar as pessoas que estão sendo expostas pelas circunstâncias da vida. Difícil é encontrar e refletir sobre os seus erros, ou tentar fazer diferente algo que já fez muito errado. Fácil é ser colega, fazer companhia a alguém, dizer o que ele deseja ouvir. Difícil é ser amigo para todas as horas e dizer sempre a verdade quando for preciso. Fácil é demonstrar raiva e impaciência com o outro, quando algo te deixa irritado. Difícil é expressar seu amor a alguém que realmente te conhece, te respeita e te entende. Porque é assim que nós perdemos pessoas especiais nas nossas vidas. Fácil é dizer oi, ou como vai? Difícil é dizer adeus, principalmente pela partida desse alguém de nossas vidas. Fácil é abraçar, é apertar as mãos, beijar de olhos fechados. Difícil é sentir a energia que é transmitida nesse encontro. Fácil é querer ser amado. Difícil é amar completamente só. Amar de verdade, sem ter medo de viver, sem ter medo do depois. Amar e se entregar e aprender a dar valor somente a quem te ama. Fácil é dar um beijo. Difícil é entregar a alma sinceramente, por inteiro, nos nossos reencontros de almas.
E o poeta conclui o seguinte: eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo, mas com tamanha intensidade, que se eterniza e nenhuma força jamais o resgata. Assim, minhas amigas e meus amigos, é esse amor que permite o nosso reencontro de almas. E é por ele e com ele que precisamos continuar caminhando em busca de novos reencontros com as almas que amam a nossa própria. Muita paz no coração de todos vocês, muito amor, muitos reencontros felizes na vida e na jornada de cada um. Fiquem com Deus.